Oi, eu sou o Gessé, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E, gente, vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que vocês estão utilizando aplicativos de relacionamento e do nada um cara lindo, maravilhoso entra em contato com você, tá? Não é você que entra em contato com ele, não. É ele que entra em contato com você. E aí vocês passam a ter conversas cotidianas. Oi, como está? Tudo bem? Como vai a sua família? A minha família tá ótima. Como está a sua? E tal. E mais do nada ainda essa pessoa te pede dinheiro emprestado, tá? É emprestado, tá, gente? Não é doação, não. Ele vai te pagar tudinho no montão do fim do mês. O que vocês fariam? Se é comigo, eu vou virar e falar: ô, meu anjo, não leva pro coração, não, mas o titio aqui tá usando até as cuecas furadas, tá? Então, nesse momento, eu não tenho dinheiro pra te emprestar. Mas não leva pro coração, não. Não é nada contra você, não. Inclusive, vamos continuar o relacionamento, que futuramente a gente pode, né, melhorar as nossas condições financeiras juntinhos um com o outro. O que você acha disso? Mas, gente, cada pessoa tem um coração, né? A norte-americana Jillian, de 42 anos, mãe de 2 filhos, assistente social, estava com o coração mais quentinho e resolveu emprestar dinheiro para um suposto soldado americano que estava prestando serviços na Síria. Mas antes de eu contar esse caso para vocês, se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, deixa um like, comenta, compartilha, ativa o sininho, hypa para me ajudar com o engajamento. E se você não é novo, por que você não tá fazendo isso ainda? Para me ajudar aqui com o engajamento do canal. Depois a pessoa morre, vai para um lugar quentinho e não sabe nem o porquê, não é mesmo? Então, voltando aqui, gente, hoje o assunto é sério, super sério, tente não rir. Porque hoje eu vou contar a história de Jillian, uma norte-americana de 42 anos, mãe de 2 filhos, assistente social. Ela dedicou parte da vida dela a ajudar pessoas em situações de risco, pessoas que estavam sofrendo violências domésticas, violências físicas, sexuais, crianças em situações de risco. Inclusive, ela se voluntariou para ajudar crianças em situações de risco, fora ali do serviço dela, né, gente? E aí, uma mãe de 2 filhos, trabalhando em tempo integral, ainda prestando serviço voluntário, ela não estava tendo tempo para si e nem para se relacionar. Foi então que ela teve a brilhante ideia de criar perfis em aplicativos de relacionamento para ver se ela encontrava uma companhia, né, gente? Companhia ou companhia? Coisa normal, né, gente? Quem nunca fez? Eu vivo fazendo, entra e sai desses aplicativos o tempo todo. E foi nesses aplicativos que Jillian conheceu Evan Nixon. Ele se dizia militar em serviço secreto na Síria. E segundo Jillian, gente, ele era encantador, ele era atraente. E pelos vídeos, as fotos que ele mandou pra ela, realmente ele era, né, gente? Um deus grego. E havia também perdido a esposa recentemente, não? Isso amolece o coração de qualquer pessoa, não é mesmo? E a primeira coisa que Evan Nixon falou pra Jillian é que os olhos dela eram encantadores. E segundo Jillian, ninguém nunca havia feito esse elogio pra ela. Coisa que eu achei meio estranho, tá, gente? Porque os olhos de Jillian são azuis. E acho que é uma coisa até meio que clichê, né? As pessoas falam: ai, que olhos lindos você tem quando vê uma pessoa de olhos azuis. O clichê era virar e falar: nossa, seus olhos são pretinhos, parecem 2 jabuticabas. Era muito clichê isso durante um tempo. Agora tem anos que ninguém fala isso pra mim. Mas teve uma época aí, ó, que era só me ver e falar: nossa, que olhos pretinhos que você tem, parecem 2 jabuticabas. As conversas, gente, começaram cotidianas, né? Oi, tudo bem? Como vai? Como vai sua família? Como foi seu dia hoje? E depois foram se tornando mais íntimas, né? Eles foram se aproximando, criando conectividade. Pelo menos a Jillian, né, gente? Ele eu não sei. Ele eu acho que não, né? Tenho certeza que não. Mas ela foi criando afinidade, conectividade com Evan Nixon, que começou a falar pra ela que estava passando aperto lá, que estava preso nessa missão da Síria, passando aperto financeiro, que as contas dele eram dos Estados Unidos, que ele não estava conseguindo movimentar lá, que ele estava precisando de dinheiro para comida. Depois ele começou com uma história de que precisava de dinheiro para organizar a aposentadoria dele, porque a missão lá estava ficando cada dia mais perigosa. Então ele queria organizar a aposentadoria dele para poder voltar para os Estados Unidos e poder encontrar com Jillian, né? Já que eles se perguntavam o tempo todo quando será que eles iam conseguir se encontrar pessoalmente. E aí, gente, para fazer mais pressão psicológica sobre Jillian, Evan Nixon começou a enviar para ela vídeos de soldados em tanques de guerra, vídeos de soldados feridos, soldados de costas, assim, que ele dizia ser ele, mas sempre eram vídeos e fotos de soldados dentro de um tanque, a foto tirada ou gravado o vídeo nas costas do soldado, né? Até que um dia que ele foi falando que as missões estavam ficando cada vez mais complicadas, que ele não saberia se ele ia conseguir sair vivo daquelas missões, e que ele precisava organizar a aposentadoria dele o mais rápido possível para poder sair de lá.
E um dia ele enviou a foto de um soldado morto, chegou a mandar a foto assim explícita, de um soldado morto, ao qual ele disse que era o amigo dele, era o melhor amigo dele ali naquela missão, que ele estava muito abalado sentimentalmente, que tinha sido uma situação muito difícil e que ele precisava sair dali urgentemente. E Julia só mandando dinheiro, né? Ah, manda aí $200 para alimentação, manda 500 dólares que é para eu organizar aqui a minha aposentadoria. E Julia mandando dinheiro para Evan Nixon e ele fazendo toda essa pressão psicológica nela. Até que um belo dia, gente, segundo Evan Nixon, a missão havia sido encerrada. Eles haviam encontrado um tesouro que pertencia ao governo da Síria. Era dinheiro, era muito dinheiro, barras de ouro. E como recompensa, o governo ia dar parte desse tesouro para os soldados que estavam envolvidos nessa missão. Gente, eu não sei se é conto de fada, se é científica, como é que é? Ficção científica, mas é uma história que não encaixa muito na minha cabeça. Mas na cabecinha de Julia, tudo que ele falava, ela já acreditava nessa altura do campeonato, né? E aí ele falou pra ela que ele precisava, que ele já havia falado pra todo mundo que eles estavam noivos e que a parte dele da recompensa deveria ser enviada pra Julia, a noiva dele. E aí, mas para que isso acontecesse, ele precisava de mais dinheiro para poder deslocar essas barras de ouro lá da Síria até os Estados Unidos, para chegar lá em Julia. Então ele orientou que ela abrisse carteiras de Bitcoin para poder enviar esses Bitcoins para os agentes que estavam envolvidos em fazer o desembaraço aduaneiro, né? Entra a Receita lá, não sei como que chama nos Estados Unidos, lá na Síria, nesses países onde ele estava, mas eu acredito que seja o baraço aduaneiro, né, gente? Que acontece muito aqui no Brasil, principalmente quando a gente compra alguma coisa internacional. E aí, Julia, gente, o que fez? Abriu, né, essas carteiras em contas exchange, que acho que chama, para você poder ficar movimentando dinheiro, comprando bitcoins e transferindo esses bitcoins para outras pessoas. E passou a trabalhar 60 horas semanais, porque não tinha dinheiro que bastasse. Ela precisava enviar um dinheiro para um que estava fazendo o transporte, para o outro que estava cuidando da parte burocrática, do outro que estava organizando o recebimento não sei aonde, o outro que ia deslocar isso de um país para o outro. E aí, Julia só trabalhando 60 horas seguidas e enviando dinheiro para esses agentes ali. Até que chegou uma quantia de $15.000 que ela já havia enviado para fazer esse trâmite aí dessas barras de ouro. Nesse momento, acho que ela pensou, né? Falou, gente, mas eu já enviei tanto dinheiro e nunca que eu recebo essas barras de ouro. E aí, a Van Nixon, virou e falou que ele ainda precisava de mais $7.000 porque havia tido um contratempo lá em Dubai. E aí ele ia precisar de fazer uma documentação lá, organizar alguma coisa burocrática lá que ficaria em torno de $7.000 para fazer esse desembaraço dessas barras de ouro lá em Dubai. Aí, gente, é que foi acender uma red flag, uma luzinha ali na cabeça de Julia. A minha já teria acendido há muito tempo, mas não vamos julgar, né? E aí, essa altura do campeonato, já que Julia estava desconfiada, desconfiar da situação, ela resolveu procurar no Facebook, olha isso, gente, os tais dos agentes, ali pelos nomes de quem eram os agentes, né? O responsável por receber o dinheiro, tal parte do dinheiro, porque estava fazendo o deslocamento das barras de ouro, o outro que era responsável pelo desembaraço, foi procurar o nome dessas pessoas lá no Facebook, e de todos ela encontrou apenas uma mulher. Procurou o nome lá da mulher que estava e encontrou a mulher. Entrou em contato com essa mulher, perguntando para ela, né, como que estava a situação e tal. Aí a mulher virou para ela e falou que não, que ela estava apenas ajudando uma pessoa a receber dinheiro, né? Tipo assim, a pessoa tinha alegado para ela que não tinha conta, precisava de receber um dinheiro, e aí se ela poderia receber esse dinheiro na conta dela e depois passar o dinheiro, sacar e passar o dinheiro para essa pessoa. Aí, gente, Julia falou, meu Deus, eu caí num golpe. Não ria, gente, pelo amor de Deus. Essa altura do campeonato que ela foi desconfiar que ela caiu num golpe. O que ela fez? Foi fazer uma busca muito simples, gente, uma busca reversa. Pegou as fotos que Evan Nixon mandava para ela e procurou no Google a imagem.
Quando ela procurou no Google, gente, a pessoa, na verdade, chama E.R. Nixon. Não sei como é que fala isso não, mas é Nixon, que na verdade era um fisiculturista, empresário e que realmente estava servindo o exército. Estava servindo o exército, eu nem sei se é lá na Síria não, mas ele estava servindo um exército aí. Mas na verdade, gente, era um cara assim, não tinha nada a ver com tal da história do Evanixon que ele contou, né? E aí resolveu confrontar o tal do Evanixon. Aí o cara resolveu falar para ela que realmente que ele tinha usado fotos de outras pessoas, que ele realmente estava dando golpes, porque ele morava na Nigéria, a situação de vida dele é muito precária. Ele morava numa marina, que não tinha trabalho para ele, que para ele poder trabalhar ele tinha que pegar um barco e se deslocar não sei quanto tempo, mar adentro, rio adentro, sei lá, na água, para poder, ficava não sei quantas horas navegando para poder chegar a trabalhar, fazer um trabalho braçal e depois receber muito pouco para poder voltar, já voltava quase na hora de sair de novo, de madrugada, aquela história triste de sempre, né, gente? E aí falou para ela que ele nunca tinha encontrado uma pessoa que ele gostasse tanto como ele estava gostando dela, porque nunca ninguém o havia amado como ela estava amando. Aí mostrou para ela, fez uma chamada de FaceTime, mostrou o rosto para ela, mostrou o cotidiano dele para ela, a cidade dele, a vida difícil que ele tinha. E Jillian, gente, mais uma vez, caiu, né? Aí ele virou e falou com ela que ele era um cara até bonito, porque que os dois, a minha luz, peraí. Então ele falou pra ela que ele não era um cara tão feio, que ele era um cara até bonito, porque os dois não podiam acertar a situação, que ele queria parar de dar golpes, e aí eles poderiam se acertar e viverem felizes realmente para sempre. E aí ele começou a acreditar, né? Já que ele estava mostrando agora a realidade dele, o rosto dele, né? A casa dele, e ela começou a acreditar que realmente poderia ser verdade. Aí nisso, gente, o que acontece? O tal do Evanixon virou para ela e falou, olha, eu tenho uma conta aqui onde eu coloquei todo o dinheiro dos golpes que eu dei até hoje. Tá tudo aqui em bitcoins. E aí, para te provar como eu estou arrependido e que eu quero ser feliz com você, ter um relacionamento com você, eu vou passar essa carteira de bitcoins que tem mais de $1 bilhão para você. Aí, segundo nossa amiga Jillian, gente, eu acho que tipo assim, o amor faz a gente fazer besteiras, né? Horrores, coisas assim inacreditáveis. Mas quando junta o amor e a ganância, gente, a gente fica sem limites mesmo, né? Aí Jillian pensou, ela fala que não, que ela queria apenas recuperar o dinheiro que ela havia perdido e queria ajudar as outras pessoas também que haviam perdido dinheiro caindo no golpes aí de Evanixon, que agora eu nem sei como que esse homem chama mais não, tá? Mas agora ele já havia mostrado o rosto dele, ele não era feio mesmo não. Aí ela queria ajudar, recuperar o dinheiro dela e ajudar as pessoas. Então, ela continuou. Só que aí ele passou para ela essa carteira, né? Que ela conseguia ter acesso e ver que ali realmente tinha mais de $1 bilhão. Mas segundo ele, para poder desbloquear esse valor, por se tratar de um valor muito alto em bitcoins, uma carteira muito grande, precisaria de um agente financeiro, né? Um corretor financeiro, para poder fazer esse desbloqueio e transferir o dinheiro para ela. E aí, gente, nessa altura aí, começou. Porque é uma carteira que tem Aí apresentou para ela um tal de Jordan. E aí, Evanixon sumiu. Nessa altura do campeonato ele já não falava mais com ela, mas agora eu acho que o amor dela... Gente, eu tô julgando aqui, não me julguem, mas eu tô julgando. Eu acho que o amor dela agora era pelo dinheiro ali, tá? Acho que não era nem só uma carteira com $1 bilhão em bitcoins. Tinha mais de $1 bilhão. Aí o tal do Jordan, que era corretor financeiro, começou a ter contato com Jillian. Gente, eu fico pensando, meu Deus do céu, onde que a pessoa tá com a cabeça? Não tem cabimento isso não. Começou a ter contato com ela, e aí falando pra ela que, olha, que ele precisava de $12 mil para organizar ali o código para poder sacar esse dinheiro da conta, esses bitcoins ali da conta, $12 milhões, $12 mil. Depois virou para ela e falou
que a carteira estava rendendo muito. E aí ela tinha acesso ali, gente, à visualização dos valores da carteira, tá? O dinheiro estava rendendo muito, então de imposto ia ter que pagar mais 12 mil reais, 12 mil dólares de imposto pelo valor que estava um valor muito alto. Então tinha uma tributação de imposto ali. E depois ligou para ela e falou que como o dinheiro não parava de render, que é bitcoins, né, gente? Essas coisas rendem mesmo. Não parava de render, aquele dinheiro não podia ficar mais naquela carteira simples. Ele precisava mudar para uma carteira especial e aí tinha que pagar mais 15 mil dólares para poder fazer isso. E Julia trabalhando 500 horas por dia e mandando dinheiro para esses caras. É inacreditável? É inacreditável. Mas depois eu vou trazer para vocês o que ela usou como justificativa, que de certa forma dá para entender, sabe? Por que ela fez isso tudo aí. Finalmente, Julia resolveu cair na real de novo e aí procurou uma empresa lá para, tipo, investigar o que estava acontecendo, se isso era verdade ou não. A empresa foi investigar e aí descobriu que o tal do Jordan não se chamava Jordan, era mais um nigeriano que estava usando a foto de outra pessoa e que o cara chamava Alfred, o cara da foto agora, o que falava que se chamava Jordan, estava usando a foto de Alfred, que era um investidor lá de Los Angeles, um cara super rico, um empresário super famoso lá, que não tinha nada a ver com isso, que não tinha nada a ver com golpe. E aí, ao tentar investigar os números de telefones usados para fazer chamada de vídeo, FaceTime ou para ela ligar, eram números de VoIP, que são números de internet que não tem registro nenhum de quem usa, entendeu? São números usados só na internet mesmo, não precisa fazer cadastro para usar esses números VoIPs. E aí, gente, moral da história, né? Mais uma vez, a Julia caiu em outro golpe. E aí, gente, quando Julia foi questionada do porquê dela ter sido tão vulnerável a esse ponto de cair 2 vezes no mesmo golpe, ela disse que ela vinha de uma situação muito sobrecarregada da vida dela profissional, pessoal também, mãe de 2 filhos adolescentes, mãe solo, então ela estava super sobrecarregada e no momento de vulnerabilidade, né, de certa carência, encontrou esse cara. Eles eram super manipuladores, conseguiam criar situações em certos momentos ali que ela chegava até a questionar, será que isso é verdade? Eu não vou fazer isso, que ela chegava a falar, não, eu não vou fazer isso não, porque parece que é um golpe, mas aí nesse momento eles criavam situações, tipo a do que enviou a foto do amigo que estava morto e falando que naquele momento ele estava passando por uma situação muito difícil, então isso acabava mexendo com o emocional, com o psicológico dela, e aí ela acabava caindo nessa situação, né, gente? A gente entende que às vezes, dependendo de situações que as pessoas estão vivendo, sobrecarregadas, né? A falta de afetividade, vai acumulando várias defasagens em várias áreas da vida da gente e às vezes a gente acaba ficando super vulnerável mesmo, né? Então foi por isso que ela acabou caindo aí na situação. Ela estava num momento de muita vulnerabilidade. Então é isso, né, gente? Os golpistas estão aí, ó, preparados justamente para isso, para explorar a vulnerabilidade do outro. Eles sabem identificar os momentos que a pessoa está se sentindo sozinha, que a pessoa está se sentindo vulnerável, que está sobrecarregada pelo cotidiano. E a gente percebe que pessoas, até mesmo pessoas fortes, né, pessoas dedicadas, como é o caso aí da Julia, um assistente social de 42 anos, eles conseguem dar um golpe tão sofisticado, contar uma historinha que às vezes todo mundo acaba, nem todo mundo, né? Mas muitas pessoas podem cair aí nesse tipo de história. E aí serve de alerta, né, gente? Internet não é brincadeira, como diz o povo, não é terra de ninguém, mas ao mesmo tempo tem pessoas aí prontas, não só na internet, na vida real também, tem pessoas prontas para criarem histórias aí, ó, mirabolantes, mexer com o seu emocional, mexer com o teu psicológico e te fazer uma marionete. Então fica atenta aí, mesmo se é internet, se é cotidiano, fique de olho nas pessoas que estão se aproximando de você. E hoje eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, que deve ser comentando 90 dias para... Ia falar casamento às cegas, estão viciados já. 90 dias para casar, tá bom? Próximo vídeo que vem aqui no canal. Me apoiem sempre, gente. Assistam meus outros vídeos que não sejam também de casamento às cegas. Ajude esse canal a crescer, se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho e hypa. Beijos, até o próximo vídeo.